Bem-vindo para mais um tutorial. Continuando a sequência de aulas como trabalhar com horas no PHP, agora será apresentado como somar ou calcular o tempo entre vários intervalos de dias. Por exemplo, eu tenho aqui data de entrada e data de saída, data de entrada e data de saída. Eu quero somar a quantidade de minutos e em seguida obter a quantidade de horas, seja arredondando para cima ou para baixo. Mas aqui eu coloquei duas datas fixas. Depois eu apresento como implementar para que seja dinâmico. Eu consigo selecionei dia 23, abre às 6 horas, então eu preciso colocar às 6 horas, mas dá para colocar qualquer horário. Só coloco aqui para seguir o padrão, vai ser 6 horas e a saída no dia 25 e fecha às 23, então eu seleciono 23 e o minuto também 00, 23 horas. Clico em pesquisar, ele retornou todos que entraram entre o dia 23 e 25. Em seguida estou retornando o total de segundos. Permaneceu 150 mil segundos. Quantos minutos? 2.500 minutos ou um dia, 17 horas, 40 minutos e 0 segundos. É isso que será implementado nesta aula. Como calcular a quantidade de horas em um intervalo de tempo. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Eu abro esse código-fonte no editor Visual Studio Code. Depois de ter aberto no editor, também abro no navegador, desde que eu tenha startado o servidor local. Coloquei localhost porque eu estou utilizando o servidor local, diretório Selk porque é o diretório que eu criei nas aulas anteriores, e em seguida o arquivo index. E neste arquivo index eu estou calculando a quantidade de minutos entre duas datas. Então eu tenho a data de entrada e a data de saída. E nesta aula eu quero implementar para somar a quantidade de tempo entre um intervalo. Por exemplo, eu quero entre o dia 27 e o dia 29. Todos que entraram no dia 27 e saíram até o dia 29. Para isso, primeiro eu crio um arquivo com o seguinte. Eu pego esse arquivo index mesmo, Ctrl+C, Ctrl+V para facilitar. Altero o nome, então eu quero horas, intervalo ou tempo entre datas. Coloquei o nome do arquivo um pouco mais longo, mas é mais fácil de compreender. Acrescento este arquivo como um link no arquivo index. Então, duplico isso daqui. Altero o nome do arquivo, dou um Ctrl espaço, apresenta que eu tenho este arquivo. Coloquei quantidade de tempo no intervalo de dias, um exemplo básico, porque eu quero trabalhar com dias fixos. Venho neste arquivo tempo intervalo, fuso horário continua, conexão com banco de dados também continua, estrutura básica do HTML, um menu básico, não é calcular tempo. Coloquei calcular quantidade de horas no intervalo de dados fixo. Eu estabeleço então um início e neste início vai ter o seguinte data e também vai ter o fim. Eu quero pesquisar neste intervalo. E o restante aqui abaixo eu apago tudo porque eu copio gradualmente para ser mais fácil de compreender. Eu já cadastrei no banco de dados algumas datas, porque nas aulas anteriores eu havia cadastrado 5 registros. Eu cadastrei offline mais datas para ser mais fácil de trabalhar. Então, por exemplo, eu quero eu pego o dia 27, porque o dia 27 somente tem duas datas cadastradas. Eu copio e coloco então, abre às 6, então quero a partir das 6 horas da manhã até, duplico novamente aqui abaixo, continua no dia 27 até as 23 horas, até este horário. Então, deve retornar todos os registros entre este horário. Para isso, para facilitar, eu posso pegar a query implementada nas aulas anteriores. Colo aqui, somente preciso agora pesquisar entre datas. Acrescento a condição where, onde, entrada. No momento eu só pesquiso na coluna entrada.
Na coluna entrada, em seguida utilizo entre, between, entre início, crio o início, um link início, and e fim. Eu quero pesquisar entre o início e o fim. Eu criei o link, então vocês já sabem que eu preciso substituir agora este link. Resulte o usuário, bind paran, indicando que eu quero substituir este link início pelo valor que está dentro desta variável início. Ponto e vírgula. Depois quero também colocar o fim. Pego o link fim, recebe o valor que estiver dentro desta variável fim. Executei a query, agora eu posso ler o resultado. Pego do arquivo index, já está implementado, o while e o extract, são os dois que eu quero. E já finalizo. Posso imprimir os valores, aqui eu estou imprimindo o ID, horário de entrada e horário de saída. Esses dois valores eu quero. Será que ele agora retorna somente esses dois registros? Atualizo o arquivo index e tenho quantidade de tempo. Clicando sobre o mesmo, retornou somente do dia 27, porque eu coloquei aqui para retornar somente do dia 27. Se eu retornar no listar, tem muito mais. Tem dia 23, 24 e assim por diante. 29 e aqui só 27 porque eu coloquei entre início 27 às 6 horas da manhã, fim 27 às 23 horas. Retornou os dois registros que eu tenho no dia 27. Eu estou utilizando somente horário de entrada, a data de entrada, não estou utilizando a data de saída. Próximo passo, vamos ver, converter as duas datas em um objeto datetime. Então, pego isso daqui, copio, colo aqui já abaixo, fecho aqui para ter mais espaço. Isso eu apresentei na aula anterior, por isso que eu setei abaixo o link para acessar a playlist completa. Retornar a diferença entre os dois objetos, obter o intervalo de tempo. Depois que eu conseguir, eu posso formatar a diferença em horas, em minutos e depois simplesmente echo HR para colocar um traço. Aqui eu posso resumir minutos, eu deixo minutos mesmo. Conferir, atualizo, retornou. Aqui 5 horas e aqui 7 horas. Eu quero somar a quantidade de segundos. Não, aqui é minutos. Então, eu crio uma variável, cifrão total underline minutos. Esta variável, por padrão, ela começa com o valor nulo. E depois, ou pode colocar valor zero, então eu coloco o valor zero mesmo. Depois, aqui na parte inferior, eu posso somar. A variável total minutos recebe o que ela já tem, mais o valor que estiver na variável minutos. Abaixo, posso imprimir, então vai ser echo total de minutos, acrescento a concatenação, em seguida a variável total, ou aqui mesmo, porque é simples variável, então posso imprimir dentro do aspas duplo. Colocar uma quebra de linha. Será que vai ser impresso? Total minutos 77. Eita, que número! Vamos deixar esse número mesmo. Próximo passo é obter a quantidade de horas. Então, ao invés de ser total minutos, agora eu quero total de horas. Coloco aqui horas. E o total de horas vai ser o seguinte para eu conseguir obter. Fecho aspas duplo, concateno, e aqui concateno e abro novamente, porque eu quero fazer um cálculo. Eu divido por 60. Se eu tenho 120 minutos, dividido por 60, são total 2 horas. Aqui não precisa colocar o parênteses, mas depende do editor que você utilizar para não dar problema, eu coloco parênteses, mas não é necessário. Vamos ver, total de horas, 12 horas e 95. Aqui, horas, eu não trabalho até o 100. Horas, trabalho até o 60. Então, não está correto o 95. Seria 57 segundos. Será que é 57 segundos? Vamos ver. Não, agora eu deixo assim mesmo. Depois eu faço o cálculo. Total de horas, agora total de horas, eu quero arredondar para cima. Então, se eu quero arredondar para cima,
eu utilizo esta função. Total de horas, tinha 12, eu arredondei para cima, vai dar 13. Ah, mas eu quero arredondar para baixo. Então, eu utilizo o seguinte, utilizo esta função. Vamos ver se ele arredonda para a parte inferior. Exato, 12. Então, você escolhe se quer arredondar para cima ou para baixo, porque esse 95 não está correto. Essa parte do 95, logo no decorrer da aula, eu apresento. Mas aqui o intervalo é dados fixo. Eu quero que seja dinâmico para que o próprio usuário possa selecionar. Eu utilizo esse intervalo entre datas como exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V, e altero intervalo entre datas dim, de dinâmico. Criei este arquivo, crio um link no arquivo index para conseguir chegar até este arquivo, então duplico, apago o nome do arquivo, dou um Ctrl espaço, já tem aqui dinâmico. Quantidade de tempo no intervalo de dias dinâmico, que o próprio usuário pode selecionar. Eu apago o que eu posso apagar, eu apago essa parte aqui inferior, eu apago tudo. Eu deixo somente, vamos ver, fuso horário, conexão, estrutura básica do HTML, o menu básico, dados dinâmicos, início e fim, eu não quero que seja estático, quero que seja dinâmico, e deixo a query para facilitar. Preciso criar então o formulário. Pego a tag form, finalizo essa tag form, indico que os dados serão enviados através do método post, para qual página, action, envie para a mesma página, então eu deixo vazio, crio o primeiro campo, então vai ser um campo input, ou label, primeiro o label para indicar o que deve preencher, então vai ser a data de início. Agora sim, crio o campo input, type, eu quero que o usuário selecione a data e a hora, então para isso eu utilizo datetime local, nome para o campo vai ser data underline início. No momento isso aqui já é o suficiente, só coloco duas quebra de linha, conferir como que está ficando este formulário, atualizo, não, volto no listar, no dinâmico, data de início, consigo selecionar a data e também o horário. Como eu implementei para a data de início, também data final, altero aqui também, data final, preciso criar um botão, utilizo input, em seguida type, para submeter o formulário, é o submit, value, um valor vai ser o valor pesquisar, também atribuo um name para este campo. Value é o que será apresentado sobre o botão, e no name eu coloco pesquisar, início e fim. Também acrescento duas quebra de linha só para ficar mais organizado. Será que eu tenho o formulário? Sim, data de início e fim. Posso selecionar, eu estava trabalhando com dia 27, então vai ser 27 e aqui também 27. É neste período, mas eu preciso receber agora esses dados. Aqui acima do formulário, eu abro o PHP, finalizo o mesmo, você sempre coloque o comentário, por exemplo, receber os dados do formulário. Para receber, utilizo o filter underline input, array, para receber os dados de todos os campos. O formulário está enviando os dados através do método post, então aqui também eu indico que recebo através do método post. Recebo tudo com uma string filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável dados. Dou um var dump para conferir se realmente estou recebendo os dados. Se eu carregar a página, o var dump está vazio. Seleciono uma data, qualquer data, para conferir se eu recebo. Pesquisar, eu recebi. Mas só dou um var dump quando o usuário clicar no botão. Clicando no botão, existe esta posição. Então, eu verifico abaixo do formulário. Se for diferente de vazio, se foram dados a posição no array pesquisar início, dados é o que eu dei o var dump, então possui este array. Utilizo esta chave pesquisar início. Se for diferente de vazio, aí sim
eu tenho início e fim, pego o que veio do formulário, então o que vem do formulário está dentro da variável dados, e depois é a posição, início está em data início. Você pode colocar o valor direto na query, mas eu quero colocar aqui para seguir conforme no exemplo anterior. E depois eu tenho data final. Desta forma eu tenho os dois valores. E posso ter agora a query. Recorto esta query e colo aqui acima. Data início. Início recebe o que está dentro desta variável, que veio do formulário. Então, eu já tenho o valor. Posso ler. Para ler, utilizo o laço de repetição, este laço, inclusive o extract junto e o var_dump. Eu pego esses valores e a chave para fechar. Só conferir, exato, está com o mesmo nome, dou um var_dump em linha horário. Seleciono a data, eu estava trabalhando com 27, no estático era 27, então eu coloco 6 horas, seleciono 6 horas e a saída também no dia 27, mas agora finaliza às 22, está aqui 22, não 23 e 00, fechou às 23, clico em pesquisar, retornou do banco de dados os dois registros que estão cadastrados no dia 27. São dois registros, retornou esses dois registros. Próximo passo é só imprimir isso daqui. Ao invés de imprimir o var_dump, utilizando o var_dump, eu utilizo agora este eco. Confiro. Ele não manteve os dados no formulário. Quero manter. Antes de ver o resultado, eu quero manter. Como que eu faço para manter? Antes do campo, eu abro o PHP, finalizo o PHP, em seguida crio uma variável data underline início. Esta variável, por padrão, ela está vazia. Depois eu verifico se e set, se existir, se foram dados. Em seguida, a posição no array, data início. Se existir, então mantenha este valor no campo. Então, a variável data início recebe o que veio do formulário. E no campo, utilizo o atributo value neste local, e este atributo value recebe o seguinte: abro o PHP, finalizo e posso imprimir o que estiver dentro da variável data início. Conferir se mantém o valor, atualizo, continuar, manteve o valor, agora com a data final também. Pego esse PHP, acrescento, somente altero o nome da variável, data final, e também o valor que vem do formulário, data final, e no value, pego este value como exemplo, colo somente ao valor que está dentro da variável data final. Atualizo, continuar, manteve o formulário preenchido. Assim eu não preciso ficar preenchendo toda hora. E este var_dump agora eu não preciso mais. Retiro o var_dump. Você pode colocar o comentário, acessa o hífen se o usuário clicar no botão. E assim por diante. Data de início, a query, preparar a query, ler o resultado. Confiro agora, pesquisar. Retornou só o dia 27, data de início e data final. Já está dinâmico, mas eu quero fazer os cálculos. Então, converter, isso aqui eu preciso. Diff, retornar a diferença. Formatar a diferença em horas. Obter o intervalo em minutos. Tudo isso eu copio e colo aqui abaixo. Vamos ver, preciso colocar um espaço? Não, posso testar agora. Clico em pesquisar, aqui acima eu tenho 5 horas e abaixo 7 horas. Preciso somar agora, ou antes de somar, eu quero obter o intervalo em segundos. Aqui eu estou obtendo em minutos. Aqui acima eu quero o intervalo em segundos. Se eu quero em segundos, eu não preciso desta segunda divisão por 60. Só deixo esta função para arredondar para a parte superior. Crio uma variável com o nome de segundos. Crio uma nova variável com o nome de segundos. Em seguida, imprimir eu não preciso. Crio aqui acima uma variável que deve receber o total. Cadê o total aqui? Não tem. Eu criei no início da aula. Eu tenho total segundos, aqui não, também não. Então, vamos criar uma variável total underline
segundos. Por padrão, ela começa com o valor 0 e também uma variável total minutos também começa com o valor 0. E abaixo, primeiro aqui do segundo, a variável total segundos recebe o que ela já tem mais o que estiver dentro da variável segundos. E também faço com os minutos. Aqui abaixo, a variável total minutos recebe o que ela já tem e mais o que estiver dentro da variável minutos. Aqui abaixo eu posso imprimir. Então, vai ser eco total de minutos ou segundos. Total de segundos está dentro da variável cifrão total. Dou um contraespaço, o editor já apresenta nesta variável total segundos. Também faço com total de minutos. E a variável não é total segundos, é total minutos. Conferir se ela imprime, pesquisar, total de segundos e total de minutos. Agora eu quero calcular quanto tempo permaneceu. Por exemplo, dias, 10 dias, 5 horas, 14 minutos e 28 segundos. Para isso eu faço o seguinte. Utilizo novamente new datetime, retornar um objeto. Eu começo a data com 0. Então, @0, atribuo o valor para segundo underline início, depois, novamente, segundo final, e o segundo final recebe new, novamente datetime, retornar um objeto do total de segundos que eu tenho. Novamente, arroba, e o total de segundos está dentro da variável total segundo, cifrão total segundo. Coloco um comentário, retornar um novo objeto datetime, próximo passo, comentário, calcular o intervalo entre as datas. Se eu quero calcular entre as datas, essa data e essa data aqui, eu utilizo o diff. Pego a variável segundo início, em seguida esta função para calcular o intervalo entre a data final. Depois que eu calcular, eu atribuo para uma variável com o nome de intervalo. Eco para imprimir algum texto. Primeiro, a palavra permaneceu, concateno, utilizo a função porque eu quero formatar o que eu quero imprimir. Por exemplo, dia, eu quero formatar em seguinte formato. Coloco %. Quando eu coloco %, eu não estou obrigando que tenha valor aqui. Não é obrigatório. Se eu não estou obrigando, eu posso indicar o que eu quero apresentar. Então, eu quero que apresente um 0 e é D, que pertence ao dia. Depois, dias, vírgula, novamente, %, não é obrigatório ter valor. Agora eu quero trabalhar com horas. Então, sempre vai ter 2 dígitos, por exemplo, 00, 06, 6 horas ou 23 horas. Aqui refere-se ao minutos. Então, eu coloco aqui minutos. E a letra D, eu estou indicando que deve ser tratado como um inteiro e deve adicionar a quantidade de casas decimais que eu estou indicando. Minutos, um dia, 15 minutos, 23. Ah, não, aqui é horas ainda. Primeiro é horas. Eu pulei horas. Horas, novamente, %, não é obrigatório. Quantidade, 2. Em seguida é minutos. Agora sim, minutos, vírgula e segundos. Não, e segundo. %, não é obrigatório. 2 casas decimais. Depois, a palavra segundos. É o formato que eu quero imprimir. O que eu quero imprimir? Pego o que está dentro da variável intervalo, eu quero somente o dia, porque o intervalo, vamos dar um var dump no intervalo para vocês verem o que eu estou recuperando. Vamos ver aqui, var dump, intervalo, nada melhor do que ver, pesquisar. Eu tenho um erro na linha 106, linha 106, intervalo, assim, aqui não é data final, é segundo final. Vamos ver se era este erro. Clico em pesquisar. Exato. Eu queria era o var dump de intervalo. Eu tenho ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. É esse valor que eu quero.
day, dia. Então, primeiro eu utilizo o dia. É o dia? Sim, é o dia que eu quero. Então, retiro o comentário. Deste intervalo, eu quero que está dentro da chave dia. Depois do dia é a hora. Hora está dentro do H, 12 horas. Então, é este H que eu preciso. Vírgula, variável intervalo, que possui o valor, que eu dei o var_dump, para vocês conferirem. Depois, o que está em dia, novamente, a variável intervalo. Eu quero o valor que está em horas, dias, horas. Será que está certo? Vamos ver. Não, dias eu não quero. Day está aqui abaixo, então será utilizado o day. Dias, depois aqui horas. Onde que eu editei? Dou um Ctrl Z porque em algum lugar outro eu editei. Aqui é horas, dia, horas. Em seguida, minuto. Está aqui o minuto. E depois cifrão, intervalo. Intervalo não, início. Eu quero é o segundo. Segundo é o S. Pego aqui o S. Vamos ver se realmente vai imprimir. Permaneceu a quantidade de dias. Este var_dump eu utilizo aqui abaixo. Só para conseguir ver. Pesquisar. Permaneceu 0 dias. Ok? 12 horas, 57 minutos e 0 segundos. Vamos ver se realmente é isso. É o 777. Vamos fazer o cálculo. Então, se eu tenho 777, isso que eu quero calcular. Isso aqui, divididos por 60 minutos, vai dar 10 dá 60, 600 mais 2 horas, 120, então vai dar 12 alguma coisa. Ah, deu 12,95, lembram anteriormente? Agora já lembrei. Depois, pego 12 horas vezes 60 segundos. Então, o total é os 600 segundos que eu havia apresentado. Não, 600 se fosse 10, é 720. Então, de 720, 777 menos 720 vai dar 57 segundos. Então, vai ser 12 horas e 57 segundos. É isso que apresentou, 12 horas e 57 segundos. Diferente do exemplo anterior. No exemplo anterior, no básico, vamos ver aqui no básico. Aqui no básico eu tenho 12 horas e 95. Não, não é 95, é 57, conforme eu apresentei agora para vocês. Somente aqui ele apresentou um erro, porque isso aqui deve estar dentro do if, não fora do if. Eu recorto, é dentro do if. Só faz este cálculo quando o usuário clicar no botão. Vamos ver, só para vocês lembrarem deste if somente quando o usuário clicar no botão. Aí tem os valores, eu posso realizar o cálculo. Apresentei este cálculo para vocês, conferir se continua funcionando novamente. Agora não tem nenhum valor, eu pesquiso entre as datas. Vamos ver qual é a data que eu posso pesquisar. Eu quero entre o dia 23 e o dia 25. Exato, 23 e 25. Dia 23 começa às 6 horas. Quando que eu setei? Que dia? 25? É 25. Vamos utilizar o 25 e horário que fecha, sendo 23 horas exatas. Clico em pesquisar. Qual é o total? 8 dias, 7 horas e 46 minutos. Você pode utilizar, por exemplo, quanto tempo permaneceu no estacionamento ou quanto tempo um funcionário trabalhou. Este var_dump eu não preciso mais abaixo. Retiro este var_dump. Vamos ver se eu tenho alguma data. Ah, não, aqui está na sequência. Eu quero agora também utilizar saída. Só quero calcular quem entrou entre essa data e saiu nessa data. Para isso, também posso calcular saída. Esta query, comento a mesma. Coloquei pesquisar pela data de entrada, mas eu quero data de entrada e também data de saída. Essas duas datas. Esse aqui eu comento, só antes de comentar eu copio, comento isso daqui. Eu quero entre data de entrada e saída. Entrada, então vai ser início, entrada, altero o nome do link, alterei, então aqui também,
fim, underline, entrada. Alterei o nome do link, aqui também altero o nome do link. Abro parênteses, fecho parênteses, não é obrigatório, somente eu utilizo porque se você estiver utilizando algum editor, ele pode juntar e apresentar erro. And, agora eu quero saída. Na coluna saída, também pesquiso entre, utilizo a palavra reservada em maiúsculo, crio um link, não é início, é início saída, and e o link fim saída. Preciso substituir agora o link aqui na parte inferior. Início saída recebe a data de início e o fim saída recebe a data fim. Eu tenho agora um resultado, vamos ver, eu coloquei entre o dia 23 e 25. Entrada 24, ok. Saída 27. Ele retornou no exemplo anterior. Agora ele não deve retornar. É o registro 10. Tem mais algum que ele não deve retornar? O 26 também não. Então é o 5 e o 10 ele não deve retornar. Clico em pesquisar. O 10 não retornou, não está aqui. E o 5 também não está mais aqui. Agora diminuiu. Um dia, 17 horas, 40 minutos e 0 segundo. É esse tempo total que permaneceu. Então, aqui eu estou calculando o tempo entre um intervalo, entre um período. Essa ideia poderia ser utilizada, por exemplo, calcular quanto tempo o funcionário trabalhou entre o dia 23 e o dia 25. Inclusive, no próximo tutorial eu vou apresentar a opção de poder selecionar um usuário, em seguida calcular o tempo somente deste funcionário. Eu selecionei o funcionário César. Eu quero ver quanto tempo que ele trabalhou. Então, é isso que será apresentado na próxima aula. E a mesma ideia que eu apresento para funcionário, você também pode utilizar, por exemplo, quantos tempo ficou estacionado um veículo, ou quanto tempo rodou um veículo. O veículo saiu às 14 horas, chegou às 18 em um dia. Depois, no outro dia, a mesma coisa. Quantas horas ele permaneceu rodando. Mas o principal é quantidade de horas que um funcionário trabalhou. E será este o objetivo da próxima aula. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.